Boa tarde mais uma vez a todos os presentes e aqueles irmãos também que estão nos lares, pela plataforma do Facebook. Este é o momento de reflexão, momento de harmonia, de sintonia com o nosso Mestre querido, Jesus. E com esses benfeitores que circulam ao nosso lado e muitas vezes a gente nem nota. Então nos protegendo, nos amparando, e nós ao mesmo tempo estamos reclamando da vida, como nossa vida é triste, sem graça, não tem ninguém que nos ergue uma mão, nos ajuda, mas o plano espiritual, essa é a tarefa que faz. Nós somos ingratos com eles. Recado, lembrando que hoje à noite, a partir das 21 horas, há um encontro com Jesus através do Evangelho no Lar. É um trabalho que é feito pela plataforma do Facebook, e quem tiver interesse em participar desse grupo, pode procurar o pessoal da recepção ali para fazer a sua inscrição. Vamos fazer a nossa prece e dar início ao trabalho de hoje. Amigo Jesus, aqui estamos, prontos para receber o pão do Espírito. Estamos sintonizados com a sua luz, com os seus enviados. Ouvimos o chamado. Muitas vezes contrariado, os problemas que temos no dia a dia, deixamos para mais adiante. Mas aqui estamos, Pai. E que possamos receber e distribuir também, através do nosso pensamento, essas energias salutares. E aprender com os temas aqui apresentados. E o tema que temos aqui, Pai, a reflexão de hoje está em torno do capítulo 11, Jesus e o amor. Jesus é todo amor. Vamos compreender a mansidão deste Pai, vamos refletir, para que podemos sair um pouco mais aliviado, tirar um pouco esse peso que carregamos, e Ele vem aqui ao nosso lado para dividir esse peso conosco. É uma boa oportunidade para refletirmos sobre o nosso irmão Jesus Cristo. E quem vai nos brindar com esta reflexão, com essa palestra, vai ser a nossa colega Aline. Boa tarde a todos, bem-vindos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, falando sobre o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos todos ter um bom aprendizado, que possamos sair, como Paulo nos diz, com oportunidades de reflexão. Estamos em dezembro e o mês está passando rápido, né? Semana que vem já é Natal, passa muito rápido. E é um mês de corre-corre, é um mês que a gente corre bastante, então as nossas mentes ficam ocupadas, né, com a compra dos presentes, onde vamos passar a véspera de Natal, a questão da ceia, os preparativos. E é uma época também que ficamos naturalmente mais nervosos. O trânsito fica mais agitado, tudo fica mais tenso, vamos dizer assim, né? O que é uma agitação bem natural aí por causa da ocasião. É característico desse mês também nos sentirmos com o coração apertado, saudosos daqueles nossos amores que já partiram para a pátria espiritual, ficamos mais sensíveis. É uma época especial. Mas será que estamos encontrando um espaço, um tempo para Jesus? Durante o mês de dezembro, a Casa Espírita está falando nas suas palestras sobre Jesus, todo mês de dezembro.
terça, quinta e sábado. E hoje nós falaremos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus e o Amor. E antes da gente iniciar o estudo propriamente dito, a leitura lá do Evangelho, é interessante a gente lembrar alguns fatos. Que até a chegada de Jesus no nosso planeta, as relações humanas eram bem perturbadas. Era o chamado olho por olho e dente por dente. Hoje nós já estamos num outro patamar. Será? Mais ou menos, né? Mas naquela época era bem pior. Porque a lei protegia, inclusive, aqueles que se sentiam lesados de alguma forma. E então a pessoa tinha o direito de ir lá e cobrar. Impiedosamente, né? Então não se admitia atos de misericórdia. A relação com Deus era como? Era aquela relação de medo, de troca, de oferendas materiais. O panorama humano era muito triste, era realmente lamentável o aspecto do nosso planeta. Então, veio Jesus ao planeta e ele não transferiu para ninguém a tarefa de implantar na humanidade essa demonstração extraordinária de amor, de mudança de pensamentos, de mudança de paradigmas, de mudança de formas de pensar, de agir com seu irmão. Trouxe uma outra visão de Deus, a visão verdadeira do amor. Ele não terceirizou esse trabalho. Ele veio para o planeta e ele mesmo fez esse trabalho. De estabelecer entre nós essa mudança, esse ponto crucial aí de mudança. E o amor que Jesus exemplificou foi o mais sublime. Aquele que não tem distinção, que não discrimina ninguém, que acolhe a todos, independente do nível evolutivo que a criatura estivesse e está, porque ele ainda faz esse trabalho com cada um de nós. Então todos que tinham contato com Jesus na sua época, todos, sem exceção, eram favorecidos com a sua vibração e as suas lições de amor. Então, ele exemplificou isso aí. Assim, Jesus dividiu a história. Nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo no nosso calendário. Mas também temos isso aí no nosso dia a dia. Temos Jesus, nós antes de conhecermos Jesus e depois de conhecermos Jesus. Quando ele passa a fazer morada em nossa consciência, e não somente conhecer aquele ser na cruz, entender um pouquinho da sua história, contemplar aquela imagem, não. Quando nós passamos a viver os ensinamentos de Jesus, a entender, a sentir, aí sim, há uma divisão também na nossa vida. O antes e o depois. Como nós estamos? Será que já queremos estar mais próximos do Mestre? Mais próximos dos seus ensinamentos? Então, o Natal, essa época maravilhosa que nos toca, uns gostam, outros não gostam, mas nos toca, independente de gostar ou não gostar, é um convite, porque o ambiente espiritual fica diferente. Esse ambiente espiritual que é provocado pelo Natal vem então nos ajudar a fazer essas reflexões e deixar de lado o homem velho e querer o homem novo. O que é esse homem novo? É aquele que encontra em Deus um propósito de viver, que já não fica tão ligado às coisas materiais. Mas vamos ver então o que os Espíritos nos dizem no item 8 do capítulo 11, a lei de amor. E aqui eu peço licença porque eu vou ler, porque eu não vou aqui arriscar falar alguma coisa que não está no Evangelho, né? Então o Espírito Lázaro, em Paris, 1862, nos traz a seguinte mensagem: o amor resume a doutrina de Jesus inteira,
visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor constitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Profunda essa mensagem e tem bastante informação aqui, então aos poucos, durante a exposição, a gente vai entendendo. Mas o resumo do que o Espírito Lázaro nos traz, nós tentamos exemplificar aqui assim, separar, né, que o Espírito nos traz instintos, sensações, sentimentos e amor. Será que nós já amamos? Será que nós já sabemos amar verdadeiramente, como Jesus nos ensinou? Ou será que ainda amamos aqueles que nos amam? Ou aos meus filhos, aqueles que eu tenho perto de mim e que de alguma forma atendem às minhas necessidades, né? Então aqui a gente tem representado o homem das cavernas, que só tinha instintos, né? Reprodução, ele só vivia para sobreviver mesmo, né? Destruindo, matando, a força. Em seguida, desenvolvido isso aí, passando milhares de anos com a nossa inteligência mais desenvolvida e um pouco da moralidade desenvolvida, nós começamos a ter sensações. E essas sensações o corpo físico sente e o espírito se compraz. Então, ele tem conhecimento, né, a inteligência, mas ele é corrompido pela sua sensualidade, pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Sentimento já é mais depurado, depois ali das sensações, e aí nós temos o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, que foram criaturas, né, espíritos que vieram ao planeta já com esse sentimento, essa vontade de fazer o bem ao próximo, de justiça, de amor e de caridade. Então a gente trouxe a figura deles ali. E amor verdadeiramente, a gente só pode pensar na figura de Jesus. Porque ele sim tem esse sol interior, tem esse amor por todos, sem distinção, que é a fusão dos seres, que é o amor mesmo espalhado no planeta. E nós, onde nós estamos? Será que agimos somente pelos instintos? Provavelmente a humanidade, na grande maioria, ainda encontra-se no campo das sensações. É avançado em inteligência, um pouco de moralidade, mas é corrompido pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Agora a gente pode também passar, às vezes está um pouco lá no instinto, agir com instinto, age com sensação, tem um pouco de sentimento depurado, deseja o bem, deseja o amor, mas ainda nós não amamos na íntegra, verdadeiramente, como Jesus nos ensinou. É uma caminhada, estamos caminhando. A gente tem que aprender então com esses exemplos para aprender a amar como Jesus nos ensinou, como Ele nos ama e nos ensina, né? A gente não tem que colocar Jesus no passado e nem ficar contemplando a imagem de Jesus na cruz. Muito pelo contrário, nós temos que trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, atualmente, como é que está então a nossa humanidade? É uma alta capacidade intelectual, muito bem, muito bom isso. A gente está aqui transmitindo uma exposição espírita, né? Temos os nossos celulares, temos aparelhos eletrodomésticos maravilhosos. E nós estamos ainda devendo na nossa moralidade. Então a nossa intelectualidade ainda está mais alta que a nossa moralidade. Mas isso aí vai aos poucos, né? A vontade que nós temos de melhorar moralmente, de nos alinharmos com a lei de Deus, é o primeiro passo. E não podemos nos esquecer, quando falamos a gente, nós espíritos, revestidos por este corpo físico
físico momentaneamente. Então, lá na questão 939 do Livro dos Espíritos, eles nos trazem que quem ama é o Espírito. Quem ama é o Espírito e não o corpo, né? O corpo físico é a ilusão material. Então ele nos diz nessa questão que duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma. E aí que a gente vê muitas vezes relacionamentos que terminam rapidamente e muitas vezes viram relações de ódio. Porque era uma relação simplesmente carnal, uma relação física, sem aquele sentimento verdadeiro do amor do Espírito, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, também os Espíritos nos trazem que o amor é uma essência divina e é uma centelha que existe em todos da humanidade. Porque todos somos filhos de Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, e todos nós, até mesmo aqueles a quem julgamos estarem errados, aqueles que estão atrapalhados, né? Como diz o palestrante Alberto Almeida, ele usa esse termo, né? O espírito também é atrapalhado, criminosos, todos têm a centelha divina e a essência do amor divino. Então não tem querer. A pessoa pode demorar mais, pode demorar menos, mas ela vai desenvolver e vai aprender a amar na sua forma plena, né? Por enquanto, ela pode acelerar isso aí ou ir mais devagar, e aí o sofrimento aumenta. Mas conforme a moralidade e a inteligência desenvolvem, vai ficando mais fácil, né? E aí essas virtudes, essa necessidade de estarmos alinhados com a lei de Deus, nos faz então evoluir. Conforme, hoje, por exemplo, né, estamos aqui buscando desenvolver, viemos aqui buscar o conhecimento da doutrina espírita através da palestra, através da exposição, viemos receber o passe espírita também, que alivia o nosso corpo físico, alivia os nossos pensamentos, nos faz voltar para o eixo, nos faz nos conectar com o Criador, e isso nos traz muita paz. Então, quando a gente compreende essas coisas, a gente começa a ver o resultado na prática. E aí nós decidimos, olha só, me faz bem saber, me faz bem entender, me faz muito bem receber, eu vou voltar. E mais do que isso, vou seguir as orientações do Mestre Jesus, que veio nos ensinar a fórmula, né? Nos trouxe o caminho através da lei de amor. E amar no sentido profundo da palavra, né? Ser leal, consciencioso. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não sei como eu faço isso. É muito difícil amar o próximo, é muito difícil. Eu só consigo amar aqueles que estão perto de mim. Eu não consigo ainda amar verdadeiramente, profundamente. Principalmente uma pessoa que a gente pode ter dificuldade. Mas tem aqui uma regra de ouro. E é de ouro mesmo. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que pensar assim, ó, não faz para os outros aquilo que não gostaria que fizessem para ti. É simples. Gostaria que fizesse para mim isso aí? Não, não gostaria. Então não vou fazer, que estaremos praticando a lei de amor, né? Bom, mas com quem que eu tenho que fazer isso? Será que é só, que nem eu falei aqui, com aqueles que eu amo? Não. É com todos, nos reconhecer como família, toda a humanidade. E aí não é fácil, porque quando eu me vejo irmão de uma criatura que eu tenho dificuldade, né? Mas eu tenho que pensar, eu sou irmã, eu sou filha de Deus, eu sou irmã em Deus, sim. E aí eu não desejo mal. E eu ajo como eu gostaria que ele agisse comigo. Já estou praticando a lei de amor. Na íntegra, 100%? Não. Porque nós ainda não temos condição moral para isso. Mas o fato de nós não desejarmos o mal e reconhecermos como família universal que somos, já é sim um grande passo para praticarmos a lei de amor. Então Jesus disse, né? Amai o próximo como a vós mesmos. Difícil isso. Mas aqui a gente pode pegar a palavra amor e
e fazer isso aí que eu falei. A gente não precisa, é claro que a gente não vai ainda conseguir amar profundamente uma criatura que até nos faz mal, mas não vamos desejar o bem, vamos reconhecer ele como irmão, né? E qual é o limite disso? A humanidade inteira. E onde que a gente inicia esse trabalho? Na família. Na família. A gente não precisa ir longe. Não precisa ir muito longe. Nós temos um laboratório que nós escolhemos, que nós elegemos enquanto estávamos na pátria espiritual. E tivemos a bendita oportunidade de nascermos na família em que estamos inseridos, né? Então, nós temos uma visão ainda bem diferente, bem errada do que seja o amor, porque nós condicionamos o amor nas nossas relações familiares. Então, quando nós casamos, nós queremos ser felizes, nós queremos que o outro nos faça feliz, né? Felizes. A gente não pensa que nós temos que fazer o outro feliz e que assim ele vai ser feliz e vai me tornar feliz também. O nosso amor é condicionado quando nós dizemos assim, ó, se tu é gentil comigo, eu vou ser gentil contigo. Caso contrário, se tu estiver mal-humorado ou alguma coisa, tu vai receber de mim a mesma coisa. Então, a renúncia é o grau máximo do amor. Quando nós queremos que o nosso marido, que o nosso filho, que o nosso irmão, que a nossa sogra, enfim, o nosso núcleo familiar, quando nós desejamos realmente o bem para essas criaturas, mesmo que nos custe um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, amor, quando nós nos doamos, quando nós nos renunciamos para fazer o outro feliz. Isso é amar. Não esperar do outro que primeiro ele me ame, que primeiro ele faça por mim, para que depois eu retribua. E normalmente é o que acontece. Então o amor verdadeiro é aquele que Jesus exemplificou. Aquele que se doa com sentido de espírito, de sacrifício, para que a pessoa amada se faça feliz. Toda vez que nós desejamos algo de alguém, ou que o nosso amor pede algo de alguém, ele tem matiz do egoísmo. Isso aqui que eu falei agora foi uma frase de Chico Xavier. Então, quando nós exercemos a caridade, por exemplo, será que não tem orgulho na forma que a gente está exercendo a nossa caridade? Ah, mas eu ajudo a casa espírita, eu contribuo com recurso financeiro, eu faço o que eu posso lá. Mas será que nós não estamos esperando um reconhecimento e um retorno disso? E claro que é bom ter um agradecimento, um sentimento de gratidão. Mas a questão é, eu faço isso verdadeiramente, de coração, porque eu quero auxiliar, e se ninguém estiver vendo, tá tudo certo, até melhor. E dentro do meu lar, eu consigo exercer a caridade como Jesus nos ensinou, sem esperar nada em troca. Sem esperar reconhecimento, fazendo as nossas obrigações, fazendo o outro feliz. Será que eu já consigo? É esse o amor que Jesus nos traz, nos convida e que nos trouxe, que a doutrina espírita decodificou isso de forma clara, para que a gente consiga exercitar. Então, gente, a fórmula está dada. Cristo já veio ao planeta. Já deixou o seu evangelho. Nós temos que aprender a vivenciá-lo. Não adianta nós continuarmos mais 2000 anos lendo os livros, ouvindo e não praticando. O convite que nós temos nessa época natalina é que esses sentimentos todos nos toquem o coração. E que seja um marcador, um divisor de águas nas nossas vidas, exercer realmente o amor que Jesus nos ensinou, com todos, independente de crença, independente de sexo, de cor, de qualquer coisa, somos todos irmãos. Eu
trouxe aqui uma leitura do Raul Teixeira, um médium bem conhecido aí no meio espírito, que nos diz a nossa necessidade de Jesus. E o Paulo, na prece, falou que nós viemos hoje, seja presencial ou pelo Facebook, buscar o pão espiritual. E todos nós precisamos desse pão espiritual, porque sem a presença de Jesus, do amor de Jesus nas nossas vidas, nós nos sentimos completamente desamparados, perdidos, porque o mundo nos carrega, as coisas materiais do mundo nos carregam. Então Jesus traz também isso, né, esse convite a olhar para dentro de nós mesmos e buscar algo muito além do que as questões materiais, muito além do acúmulo de riqueza. Deixar um pouquinho, claro que nós estamos no mundo e precisamos dessas coisas para sobreviver, mas nós também precisamos do pão espiritual, para não nos deprimirmos, para não ficarmos ansiosos. Nós precisamos espalhar pelo mundo de maneira genuína esse amor que Jesus nos ensinou. E aos pouquinhos, nós vamos então desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Mas a leitura aqui então que eu trouxe é esse livro No Rumo Sublime das Estrelas, pelo Natal de Jesus, do Raul Teixeira. O título é Nossa Necessidade de Jesus. Basta olharmos os passos incertos da terrena humanidade para vermos que a sua necessidade maior é de Jesus, nas mais variadas considerações da estrada. Se o mundo está sem norte, Jesus é o caminho. Se o mundo está com fome, Jesus é o pão da vida. Se o mundo sofre sede, Jesus é a fonte de água viva. Se o mundo se acha enfermo, Jesus é o médico das almas. Se o mundo tateia em sombras, Jesus é a luz do mundo. Se o mundo tropeça nos obstáculos promovidos pela ignorância, Jesus é o mestre que orienta. Se o mundo padece sob o império da mentira, Jesus é a verdade procurada. Se o mundo não sabe para onde se dirigir em busca da felicidade, Jesus é o guia seguro. Se o mundo estremece ante o temor da morte moral, Jesus é a vida abundante. Se o mundo segue confuso, sem saber a que voz acatar, Jesus é, em realidade, o Senhor. Em toda parte, conflitos íntimos e acerbas dores têm macerado a alma em estágios de evolução sobre a Terra. Nada obstante, uma pequena pausa reflexiva nos faria encontrar a solução dos incontáveis problemas nas lições irretocáveis que nos legou o homem de Nazaré. É tempo de abrir os olhos e os corações, a fim de compreendê-lo bem mais e dar-lhe, ainda que seja um reduzido espaço na intimidade da alma, para que possa fixar-nos em nós e daí então reger, rei solar que é, todo o universo da nossa existência. Só em Jesus podemos encontrar o de que necessitamos para a superação dos nossos tormentos e para a ampliação dos valores luminosos do nosso ser. E Jesus, Rei Solar, como diz aqui, nos quer felizes, nos quer em paz, nos quer envolvidos em amor, em alegria. Então que aproveitemos todos nós para vivenciarmos o amor de Jesus, para sinceramente, numa prece sincera, nos conectarmos a Ele e sentir a sua presença em nosso planeta. Cada um de nós que já tem essa consciência pode fazer muito por esse nosso planeta tão necessitado de amor fraternal, de amor verdadeiro, que possamos dar e exigir menos dos outros, porque somente assim desenvolveremos o sentimento verdadeiro do amor. Já contamos com a espiritualidade, contamos com esse mestre que disse que não nos abandonaria e não nos abandona. Tá aí, é só nós termos a vontade de iniciar esse trabalho, começando por nós mesmos. Julguemos mais e julguemos menos e trabalhemos mais em nós mesmos. Agradeço a atenção de todas, a paciência.
Fiquemos aí então com essas reflexões. Devolvo a palavra ao coordenador. Obrigado, Aline. E lembrando também, né, que ele está nos fazendo convite para ser nosso amigo. Ele está esticando as mãos para nós e nós não estamos dando importância, nem observando. Muito boa reflexão. Agora vamos preparar para receber, através dos médiuns, as energias salutares preparadas pelos benfeitores espirituais e nos nossos lares também, pessoal que está em casa. Já prepara a água para receber também ali as essências curativas para o corpo e para o espírito. Obrigado, amigo Jesus, por esse encontro hoje à tarde. Que saudades que eu estava de ti. Matei essa saudade que muitas vezes, os nossos problemas do dia a dia, nós esquecemos do Senhor. Estamos aqui e queremos sim receber o seu amor, queremos ser o seu amigo e queremos que o Senhor habite o nosso lar. Transforme essas energias, Pai, que vai tocando em cada um de nós, restaurando a nossa célula, ampliando o nosso corpo fluídico. É aquela parte do nosso corpo que sentimos certas dores, podemos energizá-las através dessas medicações preparadas. Aquela parte do nosso corpo que mais dói, perna, braço. Vamos mentalizando para que essas energias ali possam fazer o efeito. Nosso coração está aberto de amor. Pelo menos neste momento, Pai. E somos agradecidos por cada luz que chega até nós. Mas nunca devemos esquecer, Pai, que temos irmãos em piores condições as nossas. E é nesse momento também que vamos repartir esse pão que recebemos, que é o pão do ensinamento, e também esse amor transformado em energia, que nos toca, nos aquece, nos fortalece, aumentando cada vez mais a nossa fé. Obrigado, Sublime Mestre, por cada ensinamento, por cada exemplo. Basta a nós agora, como ouvimos na exposição, de fazer a nossa parte. Obrigado, Mestre Jesus. Assim seja. Antes de encerrarmos o trabalho de hoje, só lembrar que hoje